Diante da grandiosidade dos protestos antirracistas ocorridos em várias partes do mundo e evidenciados pelo movimento Vidas Negras Importam, acreditei que o mito do racismo reverso parecia ter sido finalmente esquecido. Que engano! Bastou uma ação afirmativa no meio corporativo para que a tese de que os brancos também sofrem racismo fosse revisitada por vários grupos conservadores. Recentemente, esse grupo levou a hashtag Magazine Luiza Racista ao topo dos assuntos mais comentados no Twitter, em resposta ao programa Trainee da rede, que abriu inscrições somente para candidatos negros esse ano. Há um tempo atrás, lancei um vídeo sobre palavras e expressões racistas. Quem ainda não assistiu, o card está aparecendo na sua tela agora. Sugiro que, além do vídeo, leiam também alguns dos comentários. São várias as mensagens de ódio, posições completamente irracionais, fui chamado até de socialista, o que não faz nenhum sentido, mas que refletem bem o caos social que vivemos hoje. Nesses comentários, pessoas perguntavam sobre o racismo sofrido por brancos, quando eram chamados de branco azedo, por exemplo. Para não comentar um por um, resolvi responder por aqui. Não existe racismo reverso. Para quem não entendeu ainda, pessoas brancas, em nenhuma hipótese, sofrem racismo. Devemos entender que racismo e preconceito são conceitos distintos, embora estejam conectados. Ao contrário do racismo, que é um fenômeno antinegro, o preconceito é um sentimento hostil, assumido em consequência da generalização apressada de uma experiência pessoal ou imposta pelo meio, uma intolerância, que pode ter muitas vertentes, entre elas a própria questão racial, mas não só ela. Pode-se ter preconceito pela roupa de uma pessoa, pelo cabelo, pelo local de moradia, pela orientação sexual, enfim, infelizmente, uma quantidade infinita de tipos de preconceito. O racismo, por sua vez, é fruto de um mito criado sobre a cor de pele negra, na qual foram atribuídas diversas características negativas. Gente amaldiçoada, suja, violenta, cabelo duro, ruim e etc. Sustentadas pelas elites sociais em diversas épocas da história, que se inseriram e perpetuaram no imaginário social e são mantidas até os dias atuais. Por isso, quando uma pessoa branca sofre algum tipo de agressão verbal relacionada à sua cor, ela não pode dizer que sofreu racismo reverso, porque racismo é única e exclusivamente direcionado à pessoa negra. A pessoa branca, nesse caso, sofreu um preconceito, uma discriminação ou uma injúria racial, que está relacionada a ofensas contra a honra da vítima. Racismo é um crime histórico, que foi criado pelo ódio à etnia negra e que matou e continua a matar milhares de pessoas negras em todo o mundo. Em seu livro Quem tem medo do feminismo negro, a filósofa e ativista Djamila Ribeiro critica a retórica do preconceito contra brancos, reforçando que a definição de racismo não se limita à cor da pele. Para a autora, racismo é um sistema de opressão e para haver racismo deve haver relações de poder. Negros não possuem poder institucional para serem racistas. A população negra sofre um histórico de opressão e violência que a exclui. Há uma hegemonia branca criada pelo racismo, que confere privilégios sociais a um grupo em detrimento de outro. Acreditar em racismo reverso é mais um modo de mascarar o racismo perverso que a sociedade vive hoje. Não existe racismo reverso porque não há uma estrutura que negue sistematicamente poder aos brancos. Só para ilustrar melhor essa perspectiva de que o racismo estrutural está tão entranhado nas veias brasileiras. As políticas públicas pós-fim da escravidão não se preocuparam em promover a igualdade, e desse processo histórico resulta, ainda hoje, uma defasagem salarial enorme entre brancos e negros, onde os brancos ocupam cargos relativamente importantes e com salários bem mais altos. E não, isso não tem nada a ver com meritocracia, porque nas melhores escolas, quem tem acesso é a maioria não negra. Qualquer pessoa que cursou o ensino superior, principalmente o público, sabe que nas universidades, tanto professores quanto alunos, em sua maioria são brancas. A presença de alunos negros, inclusive, só começou a aumentar após o início das ações afirmativas, como a lei de cotas. E não, isso não tem absolutamente nada a ver com o mérito. A elite social e política é majoritariamente branca. Consequentemente, a mídia é ocupada por brancos. A representação do negro na mídia é minoritária, e isso ocorre, como podemos ver, praticamente em todas as instâncias. Porém, há locais onde os negros ganham maior espaço. Nos presídios brasileiros, 67% da população carcerária são afrodescendentes, e 77% dos mortos no nosso país são jovens negros, entre 15 e 29 anos. Pois é, ainda tem muita gente que acredita que não existe racismo no Brasil. Os fatos elencados acima, obviamente, reforçam a necessidade de propostas como a feita pela Magazine Luiza. Devido à baixa representatividade, que vai da política ao alto escalão das empresas,
As políticas de inclusão racial devem ser ampliadas sobre o conceito de discriminação positiva, que busca corrigir injustiças que afetam grupos da população historicamente desfavorecidos e afastados das esferas de poder. Não é a mesma coisa distinguir um grupo de pessoas brancas e outro de pessoas negras. Falar em racismo, quando se tem uma ação afirmativa para garantir direitos a uma parcela que ocupa posição subalterna na sociedade, significa garantir a manutenção da desigualdade. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Poste nos comentários temas que você tem interesse que sejam trazidos para o canal. Estamos só começando. Ainda há muito por construir.